Levítico capítulo 12. Sabe, é um daqueles capítulos que, à primeira vista, pode parecer um pouco distante para nós hoje, talvez até meio estranho. Ele fala sobre rituais, sobre purificação depois do nascimento de uma criança, mas quando a gente para e olha com um pouco mais de calma, a gente descobre que ali, naqueles versos, se revelam verdades muito profundas sobre quem Deus é, sobre a nossa condição e, o mais incrível, ele aponta diretamente para Cristo. E é aqui que a nossa reflexão começa, com uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça. Por que um momento tão bonito, tão natural como o nascimento de um filho, uma bênção de Deus, por que isso exigiria um ritual para que a mãe pudesse se reaproximar do espaço sagrado? A resposta para essa pergunta nos leva direto para o coração do Evangelho. Então, para a gente encontrar essa resposta, primeiro a gente precisa entender o ritual em si. Vamos mergulhar um pouquinho nesses detalhes da lei para ver o que era exatamente que ela pedia. A grande ideia por trás desse capítulo é que mesmo os momentos mais puros, os mais lindos da nossa vida, acontecem num mundo que foi de alguma forma afetado pela queda. Então, essa necessidade de purificação não era um julgamento sobre o parto, mas sim um lembrete sobre a condição fundamental de todos nós. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Impureza ritual não era a mesma coisa que pecado moral. Não era como se a mãe tivesse feito algo errado. Era uma condição temporária que restringia o acesso ao espaço sagrado lá no tabernáculo. Era um jeito muito visual de Deus ensinar o povo sobre a sua própria santidade. A lei tinha prazos bem específicos. Se nascesse um menino, o total era de 40 dias de purificação. Se nascesse uma menina, esse período dobrava, ia para 80 dias. Alguns teólogos sugerem que isso tem uma ligação simbólica com a mulher como fonte da vida, uma conexão mais profunda com esses mistérios da vida e do sangue, o que exigia um tempo maior de separação ritual. O importante é entender que isso era um detalhe do ritual, um símbolo, e não um comentário sobre o valor da criança. E olha que interessante, no 8º dia do menino, algo fundamental acontecia, a circuncisão. Era o sinal visível da aliança de Deus com o seu povo. E o que é absolutamente fascinante é que o próprio Cristo, que é o Senhor da aliança, se submeteu a esse sinal, como a gente lê lá no Evangelho de Lucas. Ok, agora que a gente entendeu um pouco as regras desse ritual, podemos ir mais fundo. Vamos olhar para além da superfície para descobrir os significados profundos que essa lei estava ensinando para o povo de Deus. Grandes pensadores da fé, como Calvino, por exemplo, perceberam que essa lei era, na verdade, uma grande professora. Cada nascimento era um lembrete, visual e prático, de que toda a humanidade, desde o nosso primeiro suspiro, nasce num estado que precisa da graça e da purificação que só Deus pode dar. E isso nos mostra um princípio brilhante para a nossa vida. Diante de um Deus que é santo, nada é simplesmente neutro. Ele se importa com cada aspecto da nossa existência, nos ensinando que até as nossas maiores alegrias precisam ser consagradas, entregues a Ele. A purificação não era algo instantâneo, não era um estalar de dedos. Havia um processo, um tempo de espera e lá no final um sacrifício. Isso também nos ensina que Deus muitas vezes trabalha em nossas vidas através de processos, no tempo dele e não com a pressa que a gente costuma ter. E dentro desse processo a gente encontra detalhes com um simbolismo muito poderoso. O período de 40 dias para um filho, por exemplo, não é por acaso. Esse número aparece várias e várias vezes na Bíblia, quase sempre ligado a tempos de provação, de preparação, de transição. E talvez a ilustração mais poderosa dessa lei toda venha da própria mãe de Jesus. A conexão mais direta e, sinceramente, mais comovente que temos é a de Maria. O Evangelho de Lucas nos conta que ela, de forma fiel, cumpriu a lei de Levítico 12 depois que Jesus nasceu. Imagine só, a mãe do Filho de Deus se submetendo a uma lei que apontava justamente para a necessidade de purificação que o seu próprio filho veio trazer de forma definitiva. E qual foi a oferta que ela apresentou? Não foi um cordeiro, mas 2 rolinhas. Era a oferta que a lei designava para os pobres. Isso nos mostra que o Filho de Deus, o Rei de todo o universo, escolheu nascer numa família humilde, que se identificava com os mais simples do povo. Então chegamos ao ponto crucial. Todo esse ritual, cada detalhe, cada prazo, cada sacrifício, tudo isso era uma sombra que apontava para uma realidade muito, muito maior. Cada lei, cada sacrifício, cada tempo de espera no Antigo Testamento criava uma expectativa, levantava uma pergunta. E em Cristo, a gente encontra a resposta definitiva.
Ele é a substância, a realidade para a qual a sombra de Levítico estava apontando. Pense bem em como tudo se conecta. Jesus nasceu debaixo da lei e a cumpriu perfeitamente. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele se tornou a própria purificação. O sangue daqueles sacrifícios antigos apenas cobria o pecado temporariamente. O sangue de Cristo nos limpa por completo e para sempre. E isso nos leva à conclusão final, a verdade poderosa que amarra tudo isso que a gente viu até aqui. O capítulo de Levítico estabelece uma verdade que não dá para negar. Para que a humanidade possa se aproximar de um Deus santo, a purificação é absolutamente necessária. E então vem o Evangelho e responde essa necessidade com a notícia mais maravilhosa de todas. Jesus não apenas oferece a purificação, ele é a nossa purificação. É incrível parar para pensar nisso. O capítulo começa com uma mãe se purificando depois de dar à luz, mas ele termina apontando para o Filho que, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, purifica a todos que creem. A sombra se foi porque a realidade chegou. Tudo aponta para ele, tudo aponta para Cristo.